Boa noite, são 20 horas e 45 minutos. Quero nessa noite trazer um trecho da palavra de Deus, assim convidar você a extrair algumas revelações da palavra. Todos os dias eu vou estar colocando um trechinho, um vídeo. Você que gosta da palavra, esteja conosco a cada dia, assim aprendendo um pouquinho. O texto da Bíblia hoje que eu quero extrair com você é no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Só até aí. Amados, tem algumas lições assim que são claras dentro desse texto. É lógico que nem todas as pessoas elas conseguem compreender a Bíblia. Há pessoas que elas dizem que leem a Bíblia, mas não entendem. É que a Bíblia ela é um livro de revelações, é um livro inspirado, é um livro espiritual que contém muitas revelações de Deus para nossas vidas. Vamos extrair algumas revelações desse texto para a gente estar iniciando assim esses vídeos. O primeiro versículo, versículo 23, ele está dizendo o seguinte: se alguém quer vir após mim. Primeira coisa assim que eu aprendo dentro desse texto é que o chamado de Jesus não é um chamado obrigatório. Ele não obriga ninguém, ele não força ninguém. Jesus não assim impulsiona ninguém a estar buscando ele, ou indo após ele, ou servindo ele. Não, ele faz assim uma indagação. Se alguém quer vir após mim. Todas as vezes que nós encontrarmos a palavra se na Bíblia, significa condição. Ou seja, ele está dizendo assim, que se alguém quer, se alguém tem o desejo, tem a sede, a necessidade, o anseio, né? Se alguém deseja, está desejoso em seguir e servir Jesus, tem algumas condições para servir Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo que estão fazendo a vontade de Jesus, que estão servindo a Jesus. Mas servir a Jesus não é uma coisa tão fácil assim. Existem algumas condições, não é simplesmente eu dizer que sirvo Jesus, que eu sigo Jesus, se eu não estiver enquadrado nas condições que Jesus nos deu dentro desse texto. Ele diz assim, que se alguém quer vir após ele, ou seja, quer ir após ele, quer segui-lo, deve primeiro começar a ter algumas atitudes. E a primeira das atitudes, ele está dizendo assim: negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus quer dizer com negue-se a si mesmo? Negue-se a si mesmo significa quando eu me auto-anulo, quando eu estou num ponto de capacidade de me auto-anular, de deixar muitas vezes para trás aquilo que é o meu desejo, que é a minha vontade, que é a minha satisfação, aquilo que preenche a minha vida, a minha alma, que traz alegria, que traz gozo, eu deixar todas essas coisas que fazem bem para minha carne ou para mim mesmo e seguir a Jesus, fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus, amado, tem tantas pessoas perguntando, mas qual a vontade de Deus para com a minha vida? Jesus, ele comissionou pessoas a fazer uma coisa só. Ele disse assim: ide por todo lugar e pregai o evangelho. É lógico que existe diversidades de dons espirituais e pessoas que são usadas em dons espirituais. Um é no dom da palavra, outro no dom da revelação, outro no dom da cura, no dom da fé, no dom de milagres. Mas o chamado universal a todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus é ir e pregar o evangelho. E ir pregar o evangelho
requer renúncia. Nós fazemos a vontade de Deus, a vontade de Jesus, requer uma renúncia, ou seja, negar a si mesmo. Então, pegar a minha cruz, o que que Jesus está dizendo assim? Tome cada dia a sua cruz, ou seja, tome cada dia a sua obrigação. Qual a obrigação? A obrigação de anunciar as boas novas, o evangelho da paz, o evangelho que transforma, que salva, que cura, que liberta, o evangelho que muda histórias de vida. Então Jesus, ele disse: olha, vocês neguem a si mesmo, deixe as coisas de vocês de lado. O que que Jesus está dizendo? Deixe as coisas de vocês de lado. Ah, eu devo deixar então minha família? Ah, eu devo deixar de trabalhar? Ah, eu devo deixar de comer? Eu devo deixar as coisas que estão concernente ao sistema desse mundo para poder seguir Jesus? Jesus está dizendo que nós não está dizendo que nós devemos deixar de fazer as coisas necessárias do dia a dia, mas ele está dizendo que nós não devemos de forma alguma priorizar coisas que são insignificantes e colocá-las como prioridades das nossas vidas acima das coisas que Jesus quer. Jesus não nos chamou para nós estarmos somente numa boa, tranquilos, desfrutando das coisas boas da vida, enquanto pessoas estão precisando, necessitando ouvir a palavra de Deus. E aí ele continua o texto dizendo assim: pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. O que Jesus está dizendo aqui? Que qualquer um que quiser que quiser salvar a sua vida, ou seja, que quiser fazer parte do cotidiano. O que é o cotidiano? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar conta, eu preciso comprar, eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso possuir, eu preciso chegar a galgar degraus, eu preciso chegar a algum estágio da vida, eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso tantas coisas, e eu coloco tantas coisas como se elas fossem prioridade ou como se elas fossem tão necessárias para a minha vida, e Jesus fica para um terceiro plano, nem para o segundo, mas para um terceiro plano. Então Jesus está dizendo assim, ó, você quer salvar sua vida, você quer fazer algo em prol da sua vida, algo que satisfaça a tua alma, algo que traga alegria, satisfação, gozo para a tua alma, mas a minha vontade, aquilo que satisfaz a mim, você não quer fazer. Então Jesus está falando, você quer salvar a sua vida, mas aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Por isso que muitas vezes, amado, nós vivemos momentos de frustração. Nós começamos coisas na nossa vida que não terminam. Nós começamos etapas na nossa vida que elas ficam pelo meio do caminho. Por quê? Porque elas não são prioridade. Nós estamos tentando salvar a nossa vida, fazer alguma coisa que estabiliza a nossa vida dentro dos nossos padrões, dentro daquilo que é satisfatório para nós mesmos. Mas Deus, ele tem algo diferente para cada um de nós. Ele tem algo em relação à sua vontade, à sua obra. O que que Jesus diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quais são estas coisas que Jesus estava falando? E Jesus estava falando dentro do texto a respeito do vestuário, a respeito da comida, a respeito da bebida. Então ele está dizendo que quando nós buscamos, quando nós nos envolvemos com as coisas dele, com a obra dele, com a vontade dele, naturalmente ele acrescenta aquilo que é necessário para a nossa vida. E digo mais, amados, não é para nós fazermos pezinho de meia. Ele acrescenta
cada dia aquilo que é necessário para a nossa vida naquele dia. O dia de amanhã, ele mesmo disse, basta cada dia o seu próprio mal. Nós não devemos estar nos preocupando demais, amados, com o amanhã. Olha que eu estou dizendo, não devemos nos preocupar demais. Não estou dizendo para você que você então tem que cruzar o braço e só sair por aí fazendo a obra, dizendo que está fazendo a obra. Não, estou dizendo que você não tem que colocar coisas deste mundo, concernente a este mundo, como se elas fossem prioridade, porque este mundo, amado, ele já está corrompido. Você tem visto aí a cada dia as notícias, a mídia noticiando coisas que cada dia está nos tentando nos colocar mais para baixo, mas eu digo para você, aquele que depende de Deus, aquele que coloca a sua vida na mão de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, Deus cuida. Deus cuida, Deus manda provisão, Deus abre porta, Deus supre, Deus faz tudo, porque a gente coloca a nossa vida em prol do Evangelho, em prol da pregação do Evangelho. E eu digo mais também a você, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. As pessoas não têm vergonha de falar de política, as pessoas não têm vergonha de falar de futebol, não têm vergonha de falar de coisas malignas, não tem vergonha de falar sobre criminalidade, de drogas, do cotidiano que está acontecendo no mundo. Mas muitas pessoas têm vergonha de falar de Jesus. E Jesus, ele é o poder que salva, que cura, que liberta, que pode transformar este mundo. Ele disse através do apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, meu entendimento, minha mente, eu entendo que hoje eu pertenço a Jesus, minha mente entende que eu pertenço a Ele, eu não pertenço a sistema, eu não pertenço a governo, eu não pertenço à política, eu não pertenço a um grupo, eu pertenço a Jesus, então eu tenho que obedecer Jesus. Eu sou escravo de Jesus, e como escravo de Jesus, servo de Jesus, eu tenho que fazer a vontade de Jesus. E todas as vezes, querido, que nós deixamos de fazer a vontade de Jesus para fazer a nossa vontade, nós tomamos grandes prejuízos. Você já passou por isso, com certeza. Quantas vezes que você foi se esfriando, deixando as coisas de Deus e se envolvendo demais com as coisas do mundo, com os prazeres, com as festas, com as alegrias, com as amizades, com tudo aquilo que é interessante para a nossa carne. Quantas vezes que você fez isso e parece que as coisas em concernente à sua vida começaram a andar para trás? É porque todas as vezes que nós colocamos Deus em segundo plano e colocamos algo acima como se fosse mais importante, Deus não aceita, porque Deus ele é prioridade na nossa vida. Voltando aqui para o texto, ele diz assim, que aproveita, no versículo 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Veja bem, nós estamos vivendo um momento, nós temos visto aí na política, né, essa ganância das pessoas, né, a corrupção, ela tomou uma proporção assim assustadora. Por quê? Porque as pessoas elas querem poder, elas querem status, elas querem dinheiro, elas querem possuir, elas querem conquistar. Então, a qualquer preço, a qualquer custo. E no meio cristão, aqueles que conhecem a Deus não pode se envolver com esse tipo de coisa. Não estou falando a respeito só de se envolver com corrupção, com coisa errada. Estou falando de se envolver com o sistema, como se as coisas deste mundo fossem tão importantes para você. Amado, é necessário que você tenha uma casa? Sim, é necessário que você tenha uma casa. É necessário que você tenha um carro para você se locomover? Sim, é necessário que você tenha dinheiro para pagar suas contas, pagar suas dívidas, andar de cabeça erguida. A palavra de Deus diz que nós não devemos, não é bom que nós não devamos coisa alguma a ninguém a não ser o amor. Então, amado, é bom que você tenha dinheiro, que você tenha condições, mas não coloque essas coisas como se elas fossem
tão importantes na sua vida a ponto de você esquecer de Deus. Você não pode priorizar essas coisas e esquecer de Deus. Quantas pessoas, amados, que estão deixando de ir para a igreja, quantas pessoas que estão deixando de fazer aquilo que começaram a fazer tão bem feito, mas estão deixando de fazer. Por quê? Porque precisam conquistar, precisam possuir, precisam ter. Não, amado, não adianta você ganhar o mundo todo. Jesus está dizendo aqui que aproveita do que vale você estar num quarto cheio, repleto de ouro, de prata, bens, você está cheio de bens, conta bancária com muitos milhões. Olha para esses homens aí que estão fazendo a corrupção do nosso país. Quantos milhões eles têm nas suas contas, mas não conseguem dormir, não conseguem ter uma noite de paz, porque um dinheiro ilícito, uma atitude ilícita, a ambição, a cobiça, a ganância deles foi tão grande que levaram eles a não ter paz. Eles não têm paz, eles não têm sossego. Estão com os rostos estampados na mídia todo dia, perseguição, reportes e mais reportes nas portas das suas casas. Outros estão presos, dormindo em prisões, quando poderiam ter uma vida tranquila, sim, uma vida satisfatória, mas quiseram muito, quiseram ter muito. Então Jesus está falando que adianta que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, ganhar de tudo. Que adianta você ter o último carro, a última geração de carro, o melhor, o importado, né? Quantas pessoas que falam assim, o meu sonho era ter uma Ferrari. Amado, o que adianta você ter uma Ferrari na sua garagem e não poder andar com ela? Você acha que você pode andar com uma Ferrari nas ruas de São Paulo? Assim, naturalmente? Primeiro, as ruas de São Paulo estão cheias de buraco. Segundo, uma Ferrari não foi preparada para as ruas de São Paulo. E terceiro, que você corre um grande risco de ser sequestrado. E quarto, num trânsito caótico como o de São Paulo, uma batidinha na sua Ferrari vai lhe custar caro. Do que adianta, né? Tantas pessoas falam assim, eu tenho que conquistar minha casa própria. Que adianta você conquistar sua casa própria, mas não ter tempo para Jesus? Você tem tempo para casa. Aliás, amados, eu tenho visto hoje, né, nos últimos dias, nesse último ano, as pessoas têm tempo para tudo, perdem tanto tempo, mas não tem tempo para ler uma palavra, não tem tempo para ler uma Bíblia. Quantas pessoas têm Bíblia na sua casa, aberta no Salmo 91, aberta no Salmo 23, né? Achando que a Bíblia é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é um livro espiritual. E você só vai discernir a Bíblia o dia que você realmente se entregar a Jesus, e ele então vai liberar sobre você o Espírito Santo, que vai lhe esclarecer. A palavra de Deus diz assim: não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma, pois o Espírito vos ensinará todas as coisas. Então, amado, não precisa você ir numa escola de teologia, não precisa você frequentar as melhores faculdades, achando que as coisas espirituais elas vão ser reveladas a você ali. Não, é bom você fazer uma faculdade? Sim, é bom, eu não sou contra, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é Deus quem nos dá a revelação das coisas espirituais quando nós resolvemos buscá-lo. Então Jesus está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Se você ganhar tantos bens, correr atrás de tantas coisas que você acha importante e esquecer de Jesus, mais cedo ou mais tarde, amados, nós vamos perder essa vida. Vamos nos prejudicar. Por quê? Porque tivemos tempo para tudo, mas não tivemos tempo para Jesus. E aí, na hora que Jesus
vier buscar aqueles que são seus, nós não vamos nem percebê-lo. Não vamos nem percebê-lo porque vamos estar ocupados demais. Uns ocupados com as suas fazendas, outros ocupados com as suas empresas, outros ocupados com as suas casas, outros ocupados com seus deleites. E assim Jesus vem e nós não percebemos. Então eu quero deixar esta palavrinha, um início, né? Nós vamos ter muitos outros vídeos. Com certeza vamos nos aprimorar, né, em relação a isso, porque é um desejo do meu coração estar expondo a palavra de Deus todos os dias. Alguns vídeos mais curtos, alguns vídeos mais longos, mas tudo para edificação. Então, amado, eu deixo essa palavra para você. Priorize Jesus na sua vida. Jesus é tudo. Priorize Ele. As demais coisas, Jesus vai te dar graça, vai te dar força. Jesus vai abrir portas maravilhosas que você nem imagina que elas podem ser abertas. Mas quando você buscá-lo de todo o seu coração, priorize Jesus na sua vida e tudo vai cooperar para o teu bem. Aliás, o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fique em paz, tenha uma boa noite e que Jesus lhe abençoe.